E aí, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi sugerido aqui no canal e que muitas pessoas sempre me perguntaram e continuam perguntando porque sempre tem muita dúvida nesse tema, que é rega nas orquídeas, né? Quando regar a sua orquídea, né? Qual o volume de água que você vai usar para regar suas orquídeas, enfim, quando regar a sua orquídea. E para isso, a gente vai ter que entender 5 pontos que leva a planta a necessitar de água novamente. Tem que ser considerado essas 5 coisas. Claro que isso parece muito técnico, mas no dia a dia você vai se aproximando da sua planta. E esses fatores são os fatores que deixam você com uma relação mais íntima com a sua orquídea, entendeu? E aí vai ajudar você a saber o momento certo de molhar as suas plantas. Quero agradecer aquelas pessoas que têm se inscrito no canal, que têm compartilhado, que têm curtido. Muito obrigado. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com aqueles amigos que você conhece que gostam de orquídea, porque isso daqui é o tripé do cultivo. Seria água, luz e adubação. Hoje a gente vai falar de água. Então, é muito importante. Não deixe de assistir o vídeo até o fim, tá bom? Bora lá! Então, amigos, hoje a gente vai falar sobre a água, né? Beleza, esse vídeo eu vou mostrar 5 pontos que interferem diretamente na hora de você molhar a sua orquídea. Alguns deles eu consegui fazer outros vídeos mostrando mais detalhadamente esses elementos, então eu não vou entrar tanto em detalhe. E algumas outras coisas a gente vai tratar em vídeos posteriores, mas hoje a gente vai entender a velocidade de secagem da sua orquídea. A orquídea, tem gente que fala que tem que molhar todo dia, tem outro que vai falar que é para molhar uma vez por semana. É importante você saber que pode estar certo e pode estar errado. Vai depender de outras escolhas. Não existe uma regra universal falando que você tem que molhar todos os dias ou que você tem que molhar uma vez na semana. Se você adotar uma regra dessa, esses fatores que eu vou falar vão fazer você errar, tá bom? O primeiro deles seria o tipo de vaso. A gente tem vasos que retém água, como o vaso plástico, porque ele isola, lembra que a gente falou sobre os tipos de cultivo? E a gente tem o vaso de cerâmica, por exemplo, que absorve e evapora. Esses tipos de vasos que a gente escolhe, ou de tipos de cultivo que a gente escolhe, eles têm uma velocidade de secagem diferente. Então, quando eu tenho um do lado do outro, esse seca rápido, esse ainda está úmido. Como é que eu vou molhar tudo junto? Me conta, não tem como, né? Então, para a gente poder melhorar esse padrão, primeira coisa, tenta separar o tipo de vaso que você tem. Se você tem as plantas em toquinho, põe tudo junto. Se você tem os vasos de cerâmica, põe eles tudo junto. Você tem um vaso de plástico, põe tudo junto. Esse tipo de vaso, todos unidos, vai facilitar a hora que você vai ter que molhar. O segundo elemento seria o tipo de substrato. Até acho importante, às vezes, se você puder, dar uma padronizada no seu cultivo, porque aí você consegue fazer com que tudo seque ao mesmo tempo. É difícil, às vezes tem planta que tem mais raiz, tá maior, a outra tá pequenininha no vaso, e tudo isso vai interferindo na velocidade de secagem. Mas quando você tem um tipo mais padronizado, você molha com mais garantia de que tá na hora certa de molhar todo mundo. Porque com cultivos diferentes, a gente vai ter uma planta que precisa de molhar todo dia e uma planta que precisa de molhar a cada 2 dias. Então o substrato e o vaso, esses dois juntos, são muito importantes para definir a velocidade de secagem da sua orquídea. Aí vem fatores externos, que seria a nossa ventilação. Quanto mais vento a sua orquídea toma, mais ela seca, né? Então, assim, às vezes você na mesma casa tem um ambiente que é uma parede com outra parede, né, fechadinho e não venta. Você fica lá tranquilo, você sabe, você nem sente brisa. Já tem um corredor do lado da casa que, se você vai para lá, você percebe que ventila o dia inteiro. E aí você vai percebendo que essa ventilação, ela leva ou ela traz umidade. Por exemplo, se você tiver numa época muito úmida, o local de maior ventilação vai trazer mais umidade. Enquanto que em uma época muito seca, o ar está seco e vai levar a umidade da sua orquídea embora. Então a gente tem que considerar a ventilação. Outro ponto seria a iluminação. Quanto mais luz você dá, mais o metabolismo da planta acelera, mais ela fica quente, vamos chamar assim, vai evaporar muito fácil, né? Então, quanto mais luz você dá, mais água a sua orquídea tolera. Então,
se você tiver com orquídea dentro de casa, aí sim eu concordo com a recomendação que vem naqueles papeizinhos das Phalaenopsis. Molhar uma vez a cada 15 dias, molhar uma vez por semana. Porque dentro de casa, se você molhar com muita frequência, você vai apodrecer a sua planta. Lá dentro de casa não tem muita luz, não tem ventilação e às vezes a planta vem em vaso plástico com substrato úmido. Aí você misturou tudo que vai encharcar a sua planta e vai matar ela. A água salva, mantém linda ou mata a planta. Tudo vai depender da quantidade, tá bom? Da quantidade eu não diria, mas da retenção na planta. E esses fatores que eu estou colocando aqui, eles vão dizer a velocidade que vai secar a sua planta. Se a sua planta está dentro de casa, pouca luz, vai molhar uma vez por semana e olhe lá, tem que ter certeza que está sequinha. Eu até falo para os meus clientes que vão dar para presente, para colocar dentro de casa, se você achar que está úmido, não molhe. Melhor deixar seco do que molhar, porque apodrece muito fácil, principalmente considerando as Phalaenopsis, que são muito suscetíveis à bactéria dentro de casa, quando não tem luz. Quando você tem um lugar super iluminado, vamos supor que você colocou sua Phalaenopsis num tronco de uma árvore que pega sol da manhã, ambiente que talvez ela no início até queima, não goste. Ela vai secar todos os dias, você vai poder molhar todos os dias. Então, a iluminação é extremamente importante para a definição de período de molhagem, né? Para você saber quando que você tem que molhar a sua planta. E o último deles é considerar o clima. Não tem como a gente não considerar o clima. Aqui em Brasília, a gente está num período frio e seco. Então, a gente vai fazer um vídeo só sobre água no frio, tá? Que isso desenvolve um outro assunto. Mas é importante você molhar suas plantas com mais frequência nessa época, porque tá muito seco. O vento tá seco, tá sem umidade, o clima não ajuda, é frio, entendeu? Então assim, a planta dá aquela leve parada, você vê que ela não cresce muito, não faz muita coisa, porque tá frio. Por isso, o clima é tão importante. Ele vai definir se a secagem vai ser rápida ou não. Ele junto com esses outros elementos, né? Porque às vezes é uma combinação, é uma receita de bolo. Porque se você passa em um, dá problema. Se você passa no outro, vai dar problema também. Então, pensando em todos esses elementos, você vai ficar craque na hora certa de molhar a sua planta. Vai falar, agora eu sei que eu tenho que molhar, né? Mas é entendendo esses elementos, considerando, bora lá, o tipo de vaso, o substrato, a ventilação, a iluminação e o clima que a gente está vivendo. Não é só porque eu estou em Brasília que aqui é sempre seco. Aqui tem épocas muito molhadas também. Então a gente tem que considerar a época do ano que a gente está, o clima em geral. O clima que a gente está inserido cultivando. E isso interfere também o tipo de estrutura que você fez para pôr suas orquídeas, né? O local onde você colocou. Porque você pode conseguir criar um microclima, mas pensa que você sempre vai considerar o clima, que é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, coloca no comentário que eu respondo um por um, tá bom? É isso que eu preparei hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigadão, viu?